identifica e se sente tão pertencente a esse grupo que já está no mundo todo aí, e cada vez com mais pessoas, que é o grupo do Curso em Milagres. Então, vou pedir que nós todos entremos em uma conexão de tranquilidade, de paz, através da respiração. Imediatamente a gente já pode sentir o silêncio que é possível ser sentido nesse momento. Caso ainda haja um movimento mental, uma aceleração dos pensamentos, a gente vai se distanciando deles e observando eles cada vez mais de longe, cada vez com mais espaço e oxigênio, e cada vez com mais tranquilidade. Pai nosso, queremos colocar toda a nossa percepção, todos os nossos sentimentos, emoções, nas tuas mãos, e dessa forma sermos ajudados a vermos a face de Cristo. E esperarmos em paz pelo passo final. E enchermos o nosso coração de paz e nos sentirmos para além dessa forma que nós criamos, inventamos, para adiarmos, olharmos para o conhecimento. Que com esse olhar nós possamos desfrutar dessa passagem com gentileza e felicidade. Firma os nossos pés, nos ajuda na compreensão, nos ajuda na entrega, cada vez mais involuntária, cada vez mais natural, de todos os nossos pensamentos, para que assim possamos nos lembrar de onde viemos, para onde vamos e quem somos. Devagarzinho a gente vai respirando, deixando essa atenção gentil permear esse encontro e daqui ampliar para todo o universo e para todos aqueles que queiram, cada um em seu tempo. Certo, pessoal? Bem-vindas novamente, almas irmãs. Helena, Isa, Solange já tinha chegado, Ideia também, André, Ana Elizabeth. Pois bem, antes de entrar no texto do Perdão à Face de Cristo, que é o tópico 3 do esclarecimento de termos, tem 2 exercícios que eu quero passar para vocês, que é um pouco a preparação para esse texto. Então, o primeiro exercício é lá do livro de exercícios, né? É o de número 269. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo, que tem tudo a ver com o texto que a gente vai estudar hoje. Quem está iniciando o livro de exercícios, que está pela primeira vez fazendo na sequência, não tem problema, a gente não vai fazer esse exercício, tá certo? A gente vai só ler e compreender o conteúdo para que a gente possa entrar no texto que a gente vai entrar. Você não vai deixar de fazer
o exercício sequenciado que você está fazendo, se for o caso. Porque a gente sabe que a primeira vez a gente faz o exercício na sequência, não é isso? Se a gente fez até o exercício 10 e por N motivos não pôde fazer, quando a gente voltar a fazer, se volta no 11, não é isso? Todo mundo está tranquilo em relação a isso, tá certo? Não é isso? A gente não vai fazer o exercício, vou só ler o 269. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Peço-te que abençoes a minha vista nesse dia. Ela é o meio que escolheste para vir a ser o caminho para mostrar-me os meus equívocos e fazer com que eu olhe para o que está além. A mim é dado encontrar uma nova percepção através do guia que me deste e através de suas lições ultrapassar a percepção e retomar a verdade. Esse retorno à verdade, né? Retornar à verdade. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Ó, atenção nessa frase. Ó. Peço a ilusão que transcende todas as ilusões que eu fiz. Hoje escolho ver um mundo perdoado, no qual todos me mostram a face de Cristo e ensinam-me que aquilo que contemplo pertence a mim. Nada existe, exceto o teu Filho Santo. O tópico 2 e último desse exercício é: hoje a nossa visão é, de fato, abençoada. Compartilhamos uma só visão ao contemplarmos a face daquele que é o nosso ser. Somos um, graças àquele que é o Filho de Deus, aquele que é nossa própria identidade. Certo? E só mais um exercício, que é o de número 46, que ele começa com uma questão muito interessante e que vai ter nesse texto do esclarecimento de termos, que é o seguinte: o título do exercício é Deus é o amor no qual eu perdoo. Exercício 46. Deus não perdoa porque ele nunca condenou. Deus não perdoa porque ele nunca condenou. E tem que haver condenação antes que o perdão seja necessário. O perdão é a grande necessidade desse mundo. Mas isso é assim porque esse é um mundo de ilusões. Aqueles que perdoam estão, portanto, liberando a si mesmos das ilusões, enquanto aqueles que negam o perdão estão se ligando a elas, as ilusões. Assim como só condenas a ti mesmo, também só perdoas a ti mesmo. Certo? Quero só ler esse primeiro tópico do exercício 46. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, acrescentar ou perguntar, se sintam livres, tá certo? Como é que tá para vocês até agora? Tranquilo? Joia, Helena. Joia, Ana. Tá bom. Legal. Bem-vinda, Ceci. Conseguimos. Então, vamos entrar no nosso texto. Eu quero só mudar um pouquinho de sotaque agora. Eu quero ouvir algum de vocês lendo esse texto devagarinho. Perdão, a face de Cristo, que é o tópico 3 do esclarecimento de termos. Alguém que se sentir confortável, quiser ler, pode abrir o áudio aí e dar uma lida para a gente. Eu vou buscar meu livro. Tá bom, Helena, a gente espera. Um texto pequeno, a gente vai
conseguir ler logo, o modelo que a gente estava fazendo de encontros antes era de uma aula, né? Eu estava apresentando uns slides que eu preparava com antecedência e expunha o texto com as nomenclaturas só do texto. A gente vai se voltar para fazer essa mesma coisa com esse. Só que aí, hoje eu abri para uma leitura maior e uma conversa maior entre nós. Tá certo? Então, você vai querer ler, Helena? Eu quero, mas eu vou ter que procurar, porque agora que eu peguei o livro, vou atrasar vocês. A gente vai conseguir encontrar tranquilo. Lá no final, página 85. Do livro de exercício. O esclarecimento de termos. Depois do livro de exercícios, depois do manual de professores. Lá no finalzinho. Página 85. 3. Perdão, a face de Cristo. 87. Achei. Ah, maravilha. Não, aliás, 85 mesmo. Isso. Eu posso ler, se vocês quiserem. Tá bom, Helena, a gente agradece. Bem-vindo, Alice. 3. Perdão, a face de Cristo. Isso. 1. O perdão é para Deus e vai em direção a Deus, mas não é dele. É impossível pensar em qualquer coisa que ele tenha criado que pudesse precisar de perdão. O perdão é, então, uma ilusão, mas devido ao seu propósito, que é o do Espírito Santo, há uma diferença. Ao contrário de todas as outras ilusões, conduz para longe do erro e não em direção a ele. 2. O perdão poderia ser chamado de uma espécie de ficção feliz, um caminho no qual aqueles que não conhecem podem fazer uma ponte sobre a brecha entre sua percepção e a verdade. Eles não podem ir diretamente da percepção ao conhecimento porque não pensam que é sua vontade fazer isso. Isso faz com que Deus pareça ser um inimigo em vez do que ele realmente é. E é justamente essa percepção insana que faz com que eles não estejam dispostos a simplesmente erguerem-se e voltarem para ele em paz. E assim, 3. E assim necessitam de uma ilusão de ajuda porque estão impotentes. Um pensamento de paz porque estão em conflito. Deus sabe do que o seu filho tem necessidade antes dele pedir. Ele sabe do que seu filho. Ele não está em nada preocupado com a forma, mas tendo dado o conteúdo, é sua vontade que esse seja compreendido. E isso basta. A forma se adapta à necessidade e o conteúdo é imutável, tão eterno quanto o seu Criador. Alguém vai continuar? Alguém quer continuar? Bem-vinda, Laís. Continuo? Pode, eu posso ler esse 4. Eu posso ler esse 4, Ok. sim, Helena. A face de Cristo tem que ser vista antes que a memória de Deus possa voltar. Antes que a memória de Deus possa voltar. A razão é óbvia. Ver a face de Cristo envolve percepção. Ninguém pode olhar para o conhecimento. Mas a face de Cristo é o grande símbolo do perdão. É a salvação. É o símbolo do mundo real. Quem olha para isso nunca mais vê o mundo. Ele está tão perto do céu quanto é possível chegar, estando ainda do lado de fora, antes da porta. Entretanto, dessa porta para dentro, não falta nada além de um passo. É o passo final. E isso nós deixamos para Deus. Posso continuar o 5? Alguém quer ler? Posso Ok, ler? Por favor, obrigado.
Desculpe o atraso. Tudo bem. O perdão é um símbolo também, mas como símbolo da sua vontade apenas, não pode estar dividido. E assim a unidade que ele reflete vem a ser a sua vontade. É a única coisa que ainda está em parte no mundo, e mesmo assim é a ponte para o céu. Continuo. Sim. A vontade de Deus é tudo que existe. Nós só podemos ir do nada ao tudo, do inferno para o céu. Isso é uma viagem? Não, não verdadeiramente, pois a verdade não vai a lugar nenhum. Apenas as ilusões se deslocam de um lado para o outro, de um momento para o outro. O passo final também não é senão um deslocamento, como uma percepção, em parte é irreal, mas essa parte sumirá. O que permanece é a paz eterna e a vontade de Deus. Igor, alguém lê? Alguém quer ler, pessoal? Acho que está ótimo, Lales. Pode continuar. Não há desejos agora, pois os desejos mudam. Mas mesmo o que é desejado pode vir a ser indesejado. Tem que ser assim porque o ego não é capaz de estar em paz, mas a vontade é constante. Como dádiva de Deus, e o que ele dá é sempre como ele mesmo. Esse é o seu propósito da face de Cristo. É a dádiva de Deus para salvar seu filho. Apenas olha para isso e terá sido perdoado. Como vem a ser amável o mundo naquele único instante em que vês a verdade acerca de ti mesmo refletida nele. Agora és sem pecado e contemplas a tua impecabilidade. Agora és santo e te percebes assim. E agora a mente retorna ao seu Criador, a união do Pai e do Filho, a unidade das unidades, que está por trás de toda a união, mas além de todas elas. Deus não é visto, apenas compreendido. Seu Filho não é atacado, apenas reconhecido. Ai, que maravilha, né? É fato. Esclarecimento em termos. Exato. Como é bom, além desse esclarecimento, esse encontro, né? Porque é o encontro de pessoas que buscam, que querem o mesmo propósito. Cada um no seu ritmo, cada um da sua forma, cada um com seu sotaque, mas todos buscando essa conexão. Vocês sabem da história como a percepção teria surgido, se tivesse surgido, né? Se houvesse esse encontro aqui no computador, pessoas falando com outras, se isso tivesse acontecendo de verdade, teria acontecido porque um belo dia, muito parecido com o mito da caverna de Platão, muito parecido com a história do filho pródigo da Bíblia, né? Um dia nós éramos plena unidade, né? Igual a tese de doutorado de Ken Wapnick, né? Nós um dia, do jeito que nós continuamos em eternidade, nós somos, né? No tempo parece que nós éramos uma unidade unida em uma. Essa unidade unida em uma quis ter uma ideia de como seria ser sem aquela unidade, como seria se libertar do poder, da força, do eterno, né? Naquele momento, essa ideia que se chama de uma ideia maluca, né, de crianças estrelosas, essas crianças estrelosas queriam saber como seria estar separado do Criador.
A partir desse momento, surge a percepção. Só que nesse mesmo momento, o pai, que não precisava nem conceber essa maluquice, por ser plenitude e correção que as palavras não conseguem narrar, o Espírito Santo é o zoom aqui oferecendo mais tempo. Então, o Espírito Santo, ele já é a correção. Ele já é essa volta desde aquele tempo, se a gente for pensar em termos de tempo, certo? Então, se forja, se faz um mundo cheio de ilusão, cheio de formas, cheio de mudanças energéticas, cheio de instabilidade, né? E aí, o mito de Adão e Eva, para mim, enquanto masculino e feminino, ele narra muito bem essa aparente percepção, essa aparente separação, né? E aí, corpos, e aí mundo, né? Seja através de dinossauros, seja através do que é que tenha sido, o mundo da forma se forja. E nesse mundo da forma, várias formas, vários universos paralelos, várias questões surgem, né? Várias variabilidades. E essa aparente queda vai se aprofundando mais e mais em queda. E a partir desse momento, eu gostaria de trazer uma ilustração para vocês, que surgem dois grandes tribunais. Como se um tribunal inabalável, né? Que se nutre dessa plenitude, que é Deus. É supremo, é um tribunal supremo. E outro, um tribunal que a gente está acostumado a ver no mundo da forma, uma identificação grande nessas épocas políticas, nessas épocas de pandemia, um tribunal que é pura e plena condenação e ciclo condenatório, não é? A gente viu no primeiro encontro nosso que ele funciona através do julgamento. Depois do julgamento vem o medo. Depois do medo vem a culpa. Depois da culpa vem o ataque. Depois do ataque vem a defesa. E esse tribunal só julga através da falta, da ausência, né? E fica ciclos e ciclos, o que o curso chama de efeito delusório. Se eu me vejo nesse tribunal aqui e entrego as questões desse tribunal para o Supremo, que é o Espírito Santo, nessa ilustração que eu estou trazendo, esse aqui, ele só age em termos de correção, né? Ele só vê o que é a face de Cristo. Então, ele devolve para quem entregou essa questão, em termos de verdade, em termos da face de Cristo. Então, se eu faço esse movimento de entrega através dos exercícios do curso, através de outros currículos, e tem uma dinâmica existencial de entrega, eu vou cada vez mais me desidentificando, desidentificando de um tribunal que só condena e me identificando cada vez mais com o Supremo que só perdoa, né? Porque nesse Supremo, se a gente fosse falar de sabedoria, é a plena sabedoria que o mundo jamais viu, mas que nós tivemos alguns avatares, nós mesmos conectamos em alguns momentos e vemos passar pela forma esses efeitos de correção. E também a gente sente o quanto vale a pena investir cada vez mais. Só que não é fácil, né? Vocês que fazem o curso, nós que lidamos cada vez mais com nossas questões escondidas, a gente sabe que não é fácil. É simples, é óbvio, mas em alguns momentos a gente faz com que não seja fácil, porque a gente se percebeu longe dessa correção que não castiga, essa correção que apenas abençoa, né? A gente se percebeu cada vez mais longe, cada vez mais identificados com a falta, onde o oposto, que é a cura, que é a bênção, que é a paz, é visto como algo assustador. Então, é o que o curso chama de reversão do pensamento.
Nós, em termos corrigidos, ficamos pensando em termos revertidos, onde a ilusão é priorizada e aí o Espírito Santo é distanciado. E muitas vezes a gente tem pavor do amor. Muitas vezes não. A gente realmente tem pavor do amor. Porque a gente não concebe o que é plenitude, né? E às vezes tem até vergonha e parecemos loucos de falar nisso no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, né? Por isso que o curso ele é interior e diz o tempo todo que não há nada lá fora. Essa correção é interna, né? Se nós soubéssemos, que eu também não sei, do bem que nós fazemos em cada vez que nós mergulhamos nesse silêncio, nós investiríamos cada vez mais, porque nós não compreendemos, mas temos a certeza cada vez maior do quanto vale a pena esse mergulho na expiação, esse mergulho no milagre, que é ver um medo transformado em amor. Não é simples o milagre do curso, né? E aí a gente vê, no momento, a citação do Jesus histórico, que a Bíblia traz, que, né, os gregos, os filósofos gregos e os fariseus buscavam ele para que ele fizesse milagre, para que ele fizesse estripulias, que a gente chama aqui em Recife, né? Não sei se vocês conhecem a palavra estripulia, mas queriam que ele fizesse algo milaborante. E aí ele diz, hoje não vai ter, naquele momento daquele encontro, né, ele diz, hoje não vai ter nem firula, que é outra palavra daqui de Recife, hoje não vai ter firula para os gregos e nem gracinha para os fariseus. O encontro acabou. Porque o milagre, eles não estavam prontos para perceber a simplicidade que é a correção, a mudança de percepção do que a gente via pelo medo, pelos olhos daquele tribunal que só condena, a gente agora olhar pelo tribunal que só abençoa, que só ajuda e eleva. Não é? Então, qual é a meta do curso? É a paz. Parece muito pouco, mas nós vemos cada vez com mais clareza o quanto é importante a paz nos nossos dias, né? E o quanto dá para ser um dia cada vez mais conectado com essa força, com esse tribunal que só abençoa, né? E por que a gente não olha para a forma? O texto fala aí, né? Por que a gente não fica identificado com os nossos desejos? Porque o que você desejava ontem, você não deseja mais hoje. E o ego fica sacudindo você de um lado para o outro e você se deixa identificar novamente com a forma e se perde nesse redemoinho que é esse tribunal da condenação do ego, né? E aí, olhar para dentro, olhar para a estabilidade, é exatamente isso, porque você está olhando para um foco onde as alterações não existem. É muita estabilidade, né? É algo que a gente não pode nem narrar. Então, esse silêncio interno que a gente atinge, ele vai sendo visto que vale a pena cada vez mais investir nisso, né? Vai valendo a pena cada vez mais nos lembrarmos da nossa memória, né? Que a gente ainda não está pronto para ter essa memória completa pelo conhecimento, mas estamos já prontos para vermos o mundo perdoado. Aí, naquele exercício que a gente leu antes, eu frisei bem aquela frase que diz, Deus não perdoa porque ele jamais condenou. E conversando com alguns amigos da área do direito, eu pude perceber que realmente no direito a condenação vem primeiro, né? Você responde pela absolvição de algo pressuposto de condenação. Então Deus não participa desse tipo de julgamento, de condenação, nem de morte, né? Nem de um tribunal que vai condenar uns e salvar outros. Deus não poderia participar disso, porque Deus é a perfeição. Como é que algo é perfeição e pode julgar como imperfeito? Nós é que estamos no trabalho de nos encaminharmos para essa perfeição e, através desse caminho, chegarmos nessa altura. E quando a gente chegar nessa altura, que é o mundo perdoado, que é a face de Cristo, nós estaremos prontos, que é agora, né? No agora,
nós estamos prontos para que Deus dê esse passo final. Agora, se a gente for observar essa charada, esperar pelo último passo de Deus, nós vamos pensar que Deus não prometeria nada para um futuro. Que o tempo, para além do tempo. Então, nós vamos concluir nosso encontro nos lembrando que o tempo, para além do tempo, a transcendência do tempo, da forma e do espaço, que é Deus, jamais poderia pensar nem funcionar com a promessa futura. Se esse movimento é no agora, não haveria promessa para um futuro. Nosso exercício, né, e nossa dedicação ao presente, ao silêncio e a essa transcendência da forma que o curso ajuda, é no agora. Então é só nossa parte que precisa ser feita. Isso não é legal? Gente, muito obrigado por esse encontro. Foi ótima a participação de vocês. Vamos pensar em uma contratação do Zoom, né? Porque a gente foi interrompido no finalzinho. Mas tivemos a honra da participação de todos vocês que participaram e a gostosura de partilharmos esse conteúdo, né? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo encontro.